vocês. Dá boa noite para o irmão. Já deu boa noite hoje para o irmão? Se não deu ainda, dá uma boa noite. É paz do Senhor. Fala, oi irmão. Você está feliz? Pergunta se ele está feliz. Amém? Estamos felizes? É uma resolução muito fácil, irmão, para vários dos nossos problemas. Porque a Bíblia vai falar que a alegria do Senhor é a nossa força. Você quer ficar forte, irmão? Faz Jesus feliz. Pegou? Quer ficar forte? Faz Jesus feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. Aí. Quando Deus está feliz, nós estamos fortes. Amém? Pode se assentar, irmão. Fique à vontade. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em João, Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Meu irmão, seria impossível que nós nos comunicássemos com Deus se não fosse pelo Espírito dele que habita em nós. Seria impossível se comunicar com Deus se não fosse pelo sacrifício de Jesus na cruz. Seria impossível ter um relacionamento com Deus se Jesus não tivesse vindo e enviado o Consolador a nós, sobretudo feito o seu sacrifício e restaurasse a nossa comunhão com o Pai. Amém? Eu acho que quando a gente pensa dessa forma, é muito consolador, é muito acolhedor da parte de Deus, porque eu e você estávamos perdidos em nossos pecados. Isso aí, gente, é não crente, é crente, é o cara que nunca creu em Deus, o cara que é da igreja a vida toda, todos estávamos perdidos em nossos pecados. Ah, não, tem o fulano que é melhor, não, todo mundo estava perdido. E sabe como é fantástico o Evangelho do Senhor Jesus? Porque Deus escolhe se revelar a nós. Através da sua misericórdia, meu irmão, Deus escolheu se revelar a mim e a você. Quão poderoso é isso? Quão forte é isso? E eu acredito que se Deus quis se revelar a nós, é porque Ele tinha algo para passar para nós. Nós não poderíamos buscar a Deus se Deus não tivesse vindo nos buscar primeiro. Nós não poderíamos nos achegar a Deus se Deus não tivesse se achegado a nós. Nós não poderíamos escolher a Deus se antes Ele não tivesse nos escolhido. Se escolhemos a Deus, irmão, é porque Deus nos escolheu. Pegou? É impossível alguém que busque a Deus. Mas se temos o Espírito dEle, se o buscamos, é para a glória dEle. O nosso coração, ele é quebrantado, ele é convencido pelo Espírito Santo de Deus. Por mais ninguém. Sabe o seu filho? Sabe a sua filha que você ora todos os dias? Sabe o seu neto, seu sobrinho, seu primo, seu tio, seu pai, seu avô, sua avó, que você ora todo dia para Jesus converter eles? Continua orando, irmão, porque é só Jesus mesmo. Ah, mas eu posso usar palavras de convencimento. Não, não pode não. Não tem palavras que você use. Não tem a apresentação do Evangelho que você prega diferente. Não, irmão. É obra do Espírito. Por quê? Porque vem de Deus. Salvação é obra de Jesus. Não é minha. Não é sua. Deixa Deus ser Deus, irmão. Continua orando. E nisso, a gente vem para João 16. Jesus aqui está apresentando a missão do Consolador. Olha bem. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis que eu vos las disse.
Não disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou enviá-lo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou anunciar a ele. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Até aí, momentaneamente. Irmão, aqui a gente vê duas aplicações, duas missões do Espírito Santo. E eu quero te pedir uma atenção especial, porque eu não quero me alongar hoje aqui. Eu quero te pedir atenção, irmão, por favor, não deixa nada roubar sua atenção, deixa para conversar depois, tá? Se for ir no banheiro, vai agora, se for pegar água, pega agora, tá bom? Mas eu não quero que nada roube sua atenção. Nós temos duas missões do Espírito Santo. A missão do Espírito Santo nos crentes e no mundo. Vamos voltar para a palavra. Verso 8, João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo. Do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Qual o papel do Espírito Santo para os não crentes? Convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Está falando que é seu papel aqui, irmão? Não, está falando que é a missão do Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Verso 9. Do pecado, por quê? Porque não creem em mim. Ou seja, o mundo não crê em Jesus, por isso peca contra ele. 10. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. De novo, Jesus, Hebreus 1 vai falar, Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Então, quando Jesus subiu, que o povo, a humanidade não ia mais ver a ele, ele vai enviaria o Espírito para que o Espírito convencesse do pecado, da justiça, que Jesus era a expressão da justiça de Deus. Então, o Espírito Santo tem o papel de nos convencer da justiça, porque ele foi para o Pai, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, ou seja, Satanás já havia perdido. Então, o Espírito Santo vem mostrar para nós que nós devemos crer em Jesus, que Jesus e a palavra de Deus é a expressão exata daquilo que Deus espera de mim e de você, e do juízo. Por quê? Porque se a gente ainda assim escolher servir Satanás, a gente já sabe que a gente já está julgado. Amém? Essa é a missão do Espírito Santo no mundo. Agora no verso 13, vai falar, quando vier, porém, o Espírito da verdade, de novo, falando do Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Papel do Espírito Santo em mim e em você, nos guiar na verdade. O Espírito Santo, irmão, ele guia o seu entendimento, a sua sabedoria, o seu conhecimento na verdade do Evangelho. Esse é o papel do Espírito Santo em nós. E se um dia chegamos nesse estado de ser guiados pelo Espírito Santo na verdade da palavra, é porque um dia ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Sabe o que me machuca? Quando eu vejo pessoas que já deveriam estar andando, guiadas pelo Espírito na verdade do Evangelho, ainda estão presas no pecado, na justiça e do juízo. Pessoas que já deveriam ter um conhecimento acerca de Deus e acerca daquilo que Deus espera dele, mas elas ainda estão presas naquilo que o Espírito Santo faz nos não crentes. As pessoas ainda precisam ser convencidas do pecado. Pessoas que já caminham com Jesus ainda precisam ser convencidas do juízo, da justiça. A obra do Espírito Santo ela é duas.
São duas missões principais que Jesus vem apresentar. Se nós estamos sendo convencidos do pecado, se o Espírito Santo ainda está te incomodando, ainda está falando aquela voz lá no seu coração, olha, isso que você está fazendo está errado. Você aí está sendo guiado, você está sendo convencido do pecado. E se existe ainda uma voz do seu coração falando, ei, você precisa se entregar mais a Deus, você precisa vir à igreja, você precisa se dedicar ao Evangelho, você precisa transparecer a glória de Deus no seu trabalho, na sua escola. Se existe essa voz, você ainda está sendo convencido, meu irmão, do juízo. Do juízo porque Satanás já está julgado. Se não cremos em Jesus, cremos no diabo. Não crer literalmente, mas nós automaticamente dizemos que não, eu não me importo com essa mensagem da cruz e eu não quero ela. Se você rejeita a mensagem da cruz, você está aprovando a outra mensagem. Então você já deveria estar sendo guiado na verdade da palavra, buscando um conhecimento maior no Senhor, conhecendo mais das Escrituras e sendo guiado na verdade e não especificamente em coisas que já deveriam ser passadas. O papel do Espírito Santo em nós, em mim e em você, que somos crentes no Senhor, cremos em Jesus, é nos guiar na verdade, meu irmão. Você está sendo guiado na verdade ou você ainda está se perdendo nos seus caminhos passados? Há 5 anos atrás, quem você era? Eu gosto de sistematizar tudo, irmão. 5 anos atrás, quem você era? Você faz a mesma coisa hoje? Deixa eu te falar. Você está do mesmo jeito. Você comete os mesmos pecados? Você serve ao mesmo Senhor do mundo? 5 anos atrás, quem você era? Hoje, quem você é? Você está sendo convencido ainda de pecado? Ei, os crentes do Senhor, eles são guiados na verdade, meu irmão. Eles já foram convencidos. Se o Espírito Santo ainda está precisando trazer velhos ensinamentos a você, se o Espírito Santo ainda está precisando te relembrar de coisas, deixa eu te falar, você ainda está como um ímpio no mundo. Mas nós que cremos em Jesus, nós que entregamos o nosso caminho, já nascemos de novo e já fomos restaurados, nós somos guiados na verdade que o Espírito Santo nos guia. Eu quero que você seja assim. Essa advertência, na verdade, Jesus está só explicando, olha, o Consolador vai vir, se eu não subir, ele não vai vir. E ele precisa vir. Aí vai falar no verso 12, olha que legal. João 16, 12. Eu tenho ainda muito o que dizer a vocês, mas vocês não suportam. Peraí, eu tenho que morrer, ressuscitar, para que vocês possam digerir aquilo que eu quero falar para vocês. Mas essa é a mensagem pós-crucificação e ressurreição. A mensagem que o Espírito deve nos guiar, na verdade, a mensagem que o Espírito deve convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ela é pós-ressurreição, ela é pós-crucificação, meu irmão. Isso aqui é algo que os discípulos ouviram e falaram, o que é isso? O que é Espírito? O que é isso? Como assim, Jesus, você vai subir, vai descer? Como é que é isso? Eu não estou entendendo. Aí Jesus fala assim, vocês estão perguntando para onde que eu vou? Será que vocês não sabem que eu vim do Pai e vou voltar para o Pai? Meu irmão, essa é a mensagem que os discípulos não entenderam, mas nós entendemos. Jesus não falou para eles, olha, tem muito o que dizer, mas eu não vou falar para vocês, porque vocês não conseguem suportar. É a mensagem que nós conseguimos suportar. Deixa eu te falar, irmão, há uma dupla responsabilidade sobre nós. Os discípulos, mesmo caminhando com Jesus, o traíram. Nós nem vimos Jesus com os nossos olhos. Sabe qual é a nossa responsabilidade, irmão? É verdadeiramente se largar daquilo que é antigo, daquilo que é velho, daqueles pecados antigos, daquelas vontades antigas e nos firmar na verdade para ser guiados pelo Espírito em tudo. Você precisa fazer isso, meu querido. Você precisa se posicionar. E de novo, eu vou falar. Rickson, você está falando que eu preciso me posicionar? Então, existe um mérito meu? Não. Você só consegue se posicionar se o Espírito Santo te pegar, irmão. Você só consegue se posicionar se o Espírito Santo te escolher. Você está sentindo aquele fogo ardendo, te chamando, te puxando, te incomodando? Deixa eu te falar, o Espírito Santo já te pegou. E aí? Qual vai ser a sua resposta para ele?
O Espírito Santo já está te chamando para uma obra. Ei, qual a sua resposta para o Espírito Santo de Deus? É deixa para depois ou bora? Isaías falou: Senhor, os meus lábios são impuros. Não tem problema não. Vou pegar uma brasa do altar, vou purificar os seus lábios. Quem foi Deus para Isaías? Quem eu vou enviar? Envia a mim. Eu quero ir. Isaías falou bora para Deus, irmão. E ele profetizou acerca do Filho de Deus que viria nos salvar. Está entendendo a necessidade de nós nos posicionarmos diante de Deus quando o Espírito nos chama? Quando o Espírito entra em nós, ei, nós precisamos nos posicionar. Não dá para viver no mesmo pecado. Tem noção que o Espírito de Deus está habitando dentro de você? Tem noção que existe algo dentro de você que ele é muito maior do que aquilo que você é? Então não tem tempo, irmão, não dá tempo de ficar perdendo tempo com coisas antigas, com velhas práticas, com fundamentos errados. Ei, nós precisamos nos firmar em Jesus e no Espírito. E naturalmente aqueles que possuem Espírito recebem toda a instrução e são guiados em toda a verdade. Por quê? Porque aprove a Deus fazer dessa forma. E Deus, meu irmão, como eu falei no início, Deus tem o desejo de se comunicar conosco. Mas eu quero te levar numa viagem na Bíblia, porque a Bíblia é maravilhosa. Você consegue, poxa, você vai lá e você, meu Deus, o que é isso? Abre comigo, eu estava lendo com o pessoal ontem aqui, isso é fantástico. Gênesis 11, abre Gênesis 11, na moral. Deixa Deus pegar seu coração aí, irmão. Não endurece mais não. Chega. Meu irmão, quando Deus quer se revelar, Ele se revela de qualquer forma. Quando Deus quis se revelar na cruz do Calvário, Ele se revelou. Quando Deus quis vir até nós, irmão, ninguém parou. Ele nasceu de uma virgem. Ele nasceu de Maria. E aí, irmão, quando Deus quer confundir, Deus também confunde. Olha bem. Gênesis 11, 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar e de se comunicar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Meu irmão, quando eu falei que Deus quer se comunicar e eu falei do papel do Espírito, era só o prelúdio. Eu vou entrar na mensagem agora para você. O que nos permite comunicar uns com os outros é a nossa fé. Se eu falo a vocês aqui, como a gente acabou de ler em João 16, o Espírito guiará o crente em toda a verdade. Se eu estou falando isso aqui, é porque o Espírito está me guiando na verdade da palavra. Estou sendo guiado pelo Espírito de Deus. Quando chegou lá em Babel, lá em Gênesis 11, bem no início, Deus desce à terra, vê o que os homens estavam fazendo. Os homens queriam edificar uma torre muito alta, que o topo da torre ia chegar até os céus, e eles iam construir um muro muito forte, para que eles não fossem dispersados no meio da terra. E aí,
Deus viu isso e falou, o Senhor falou, verso 6, o povo é um, todos têm a mesma linguagem, todo mundo comunica igual. Aí não vai ter restrição para o que eles querem fazer. Ou seja, com a comunicação, meu irmão, tudo é possível. Casamentos acabam por falta de comunicação. Relacionamentos com amigos, com familiares acabam por falta de comunicação. Isso é muito forte. O poder da comunicação. E Deus aqui sabia do poder da comunicação. Deus aqui sabia o que seria possível para esses homens fazerem com a sua comunicação. Então o Senhor disse, o povo é um, todos têm a mesma linguagem. E isso é apenas o começo. Ou seja, eles são um, eles têm apenas uma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que entendam fazer. Verso 7. Vinde, desçamos. Irmão, Deus está falando no plural, de novo. Tem como você falar que era só Deus. João 1 de novo, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E tudo foi feito por meio do verbo, Jesus. Estava Deus e Jesus e o Espírito Santo lá, tranquilão, meu amigo. Aí Deus viu e falou, ó, Espírito, filho, vem cá. Esse povo está assim. Vamos descer ali. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem do outro, de outro. Deus desceu no meio daquele povo, sabe o que ele fez, irmão? Ele mudou as línguas tudo. Aí um que falava, todo mundo falava português, aí um começou a falar latim, o outro grego, o outro aramaico, o outro hebraico, o outro não sei o quê, o outro inglês, o outro italiano, e o outro belga, e o outro austríaco, e o outro suíço, e o outro turco. Já tentou conversar com um estrangeiro, irmão? Já tentou? Meu amigo, eu já vi, meus familiares já foram um dia para a Argentina, eles gravaram um vídeo dos argentinos falando, parece que eles fazem de propósito, para você não entender o que eles estão falando. O que esse cara quer? É muito difícil você se comunicar com outra linguagem, na verdade é impossível. Nem apontando. Meu pai viajou uma vez para os Estados Unidos, e ele chegou lá e ele queria comprar um negócio, falei, calma, moço, aponta para o negócio, calma. Difícil comunicar com a linguagem que não é a sua. O que você quer? Você não sabe falar o trem. Você fica naquela... Você não sabe falar. Olha a dificuldade da comunicação, meu irmão. Sabe o que aconteceu? Verso 8, vamos lá. O Senhor os dispersou pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade, ou seja, a confusão entre as línguas fez com que aquele povo cessasse de edificar a cidade, que eles queriam edificar uma cidade forte, não era? Não era todos envolvidos no mesmo propósito. O que nós vamos fazer? Nós vamos subir esses muros altão, nós vamos edificar uma torre que vai chegar lá no céu, e aí ninguém vai dispersar a gente. Aí Deus falou, não, eu não quero isso não. Aí Deus chegou, confundiu todo mundo, e aquilo que eles não queriam aconteceu. Deus os dispersou da superfície da terra. Rickson, o que você quer dizer com isso? O que você quer falar? O que isso tem a ver com o Espírito Santo? Calma. Eu quero te mostrar, irmão, que a melhor forma que nós nos comunicamos com os outros é através da nossa fé. Quero te mostrar, daqui a pouco, quero te mostrar que a forma como eu falo a vocês, irmão, ela não tem nada a ver com a minha eloquência no falar, não tem nada a ver com a hermenêutica, não tem nada a ver com a exegese do texto, com a explicação do texto, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o Espírito do Senhor, porque o Espírito do Senhor é responsável por comunicar aquilo que eu tenho como verdade da palavra a vocês. E da mesma forma vocês conseguem comunicar aquilo que existe em vocês para o próximo. Ei, estamos edificados sobre uma mesma fé, sobre um mesmo Espírito. Paulo, eu acho que é Paulo que vai falar, eu não me lembro agora onde, que há um só corpo, um só Espírito, um só batismo. Há a unidade da igreja. Unidade. Só que nesse ponto a gente está entendendo o que a falta de comunicação faz
com a humanidade. Que a falta de comunicação, a falta de acordo, a falta de conversa, a falta de entendimento entre as partes faz com uma comunidade, faz conosco. E eu quero te convidar, irmão, aí a Atos 2. Atos 2. Aqui a gente tem um boom na nossa mente. Aqui é onde Deus diverge, é onde Deus faz descer sobre nós o Espírito dele. Aqui, meu irmão, é aquilo que estava previsto em Joel. Joel vai falar, né, que naquele dia eu derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. E os jovens terão sonhos, e os velhos e os jovens profetizarão, tal. Através do Espírito Santo. Depois desse breve pulo, irmão, aos patriarcas lá em Gênesis, eu quero te trazer para a nova aliança. Atos 2, eu tenho como título a descida do Espírito Santo. E aqui, irmão, eu não quero que a gente confunda a oração em línguas estranhas com a comunicação que foi estabelecida sobre o povo em Atos 2. Quero te levar rapidamente, pode nem precisar abrir a Bíblia, bota aí 1 Coríntios 14, 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Essa língua aqui, irmão, é uma oração espiritual junto a Deus. Amém? Quem fala em línguas estranhas, quem fala esses cânticos espirituais que fluem do nosso coração, na intimidade com Deus, ou quando a gente está cantando e louvando aqui, meu irmão, é isso aqui. Está falando sobre a edificação da igreja, está falando, enfim, que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então está falando da oração que edifica, que ora bem, a pessoa que ora bem ora em línguas estranhas. Voltando a Atos 2, vamos lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Você está vendo uma similaridade? Está vendo uma coisa similar? O povo lá em Babel estava o quê? Reunido no mesmo lugar. Estava todo mundo reunido ali, junto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventuras galileus todos esses aí que estão falando? Como, pois, ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábicos. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas sobre o quê? Sobre as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros zombavam falando: estão embriagados. Meu irmão, Atos 2, ela é uma inversão da Torre de Babel. E sabe o que desceu em Atos 2? O Espírito. Sabe quem nos dá entendimento para comunicar a verdade do Evangelho? O Espírito. Porque esses homens estavam lá, estrangeiros, não entendiam o que um falava, não entendiam o que o outro falava. Tinha gente de Creta, tinha gente da Arábia, tinha outro de não sei onde, tinha outro da Capadócia, tinha outro de outro lugar. E aí do nada eles começaram a entender as grandezas de Deus na sua própria língua. Você entende a obra do Espírito Santo, meu amigo?
A missão do Espírito é convencer através do quê? Da verdade. E ele faz isso através de homens comuns, que escolhem abrir o seu coração e se posicionar diante dele. As pessoas receberam a mensagem da salvação e da grandeza de Deus, irmão, através de quem? Do Espírito. Pessoas que não entendiam a complexidade da palavra, estavam agora ouvindo na sua própria língua, aquilo que aqueles varões galileus estavam falando. Aquela galera, irmão, eles não falavam a língua daquele pessoal, mas aí do nada eles começaram, o que é isso? O que está acontecendo? Eles estão falando em minha língua. Eles estão comunicando a mensagem das grandezas de Deus naquilo que eu entendo. Isso é a propagação do Evangelho. E aí o que Pedro vai falar no verso 14? O discurso de Pedro, irmão. Depois desse discurso, 3.000 pessoas se batizaram e se converteram ao Senhor. Após a descida do Espírito Santo, trazendo entendimento sobre toda a verdade, para que todo aquele povo, seja gentil, seja judeu, recebesse a mensagem das boas novas de Deus, recebesse a mensagem das grandezas de Deus. Se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentais nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendeis a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de nós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Pedro comunica a mensagem após a descida do Espírito Santo. Meu amigo, você está entendendo? Você está entendendo que o Espírito Santo de Deus, ele vem para que a gente consiga comunicar às pessoas da nossa comunidade acerca das grandezas de Deus? E Deus faz essa inversão, porque lá em Gênesis Deus confunde os homens, porque o propósito para o qual eles estavam reunidos ali não era legítimo e não era da vontade de Deus. Em Atos 2, as pessoas estão reunidas e Deus derrama o Espírito sobre elas para trazer conhecimento, sabedoria, para que a mensagem do Evangelho fosse espalhada em toda a nação. E para que não houvesse confusão, Deus deu entendimento àquele povo, para que eles falassem exatamente na língua que as pessoas iriam entender. Irmão, você está entendendo um milagre? Você está entendendo o milagre do Senhor? Feito pelo Espírito. Nós estamos falando, irmão, do Espírito que está disponível para mim e para você. Nós estamos falando de um Espírito que em nossa vida, em primeiro lugar, ele realiza a obra de convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e em sequência nos guia em toda a verdade. E toda essa atuação, irmão, ela é através do fundamento da Bíblia. Como que você convence alguém do pecado? Mostrando que na Bíblia é pecado. Como você convence alguém da justiça? Mostrando que Jesus, ele satisfez a ira de Deus na cruz. E como que você convence alguém no juízo? Demonstrando que Satanás já está julgado. Como lá desde Gênesis falou que a serpente abocanharia o calcanhar da mulher ou do homem, não sei. Agora falhou, daqui a pouquinho a gente olha.
da mulher, e ela esmagaria a cabeça da serpente. O ventre da mulher, o fruto do ventre, a semente do ventre da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Satanás já está julgado. E a gente vai mostrar isso através do Evangelho. Mas é impossível que a gente seja direcionado na verdade da palavra de Deus, se antes nós não formos convencidos por ela. Por isso que o Espírito Santo vem, irmão, é para nos convencer, é para nos consolar e te falar: ei, você pecou, você tem um intermediador diante de Deus, você tem um advogado que olha por suas causas, você tem uma pessoa que te protege lá no céu, e ele é Jesus. É o Espírito Santo que convence dessas coisas e que mostra isso, meu irmão. Tem um livro, eu tenho muita vontade de ler, que fala que, o título agora fugiu, mas fala sobre ser o Deus esquecido, o Espírito Santo. Porque a gente vem para a igreja, a gente esquece que a promessa do Espírito, que o Espírito Santo, ele é muito importante para a nossa vida. Ele é importante para a sua vida, meu irmão. Porque é Ele que vai te convencer. É Ele que vai unir, que vai ser a comunhão entre você e Deus. Porque a gente crê na Trindade, a gente crê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. A gente crê que existe a tripessoalidade de Deus. São três. É o Espírito, é o Filho e é o Pai. E todos estão ali juntos, trabalhando juntos, realizando a obra juntos em nosso coração. Quando a gente se esquece do Espírito Santo, irmão, é muito danoso a nós, porque é Ele que nos convence. Então, se está passando por uma dificuldade, deixa eu te falar, irmão, vai para o seu secreto, vai para o quarto e fala: ei, Espírito Santo, me ajuda nisso. Se comunique com o Espírito Santo, irmão. Por quê? Porque é Ele que nos leva e que nos guia na verdade do Evangelho. Se comunique com o Espírito Santo, irmão, e não pensa que é uma complexidade, você tem que sair soltando incenso pela casa. Ei, não tem nada a ver. É necessário a comunhão. É necessário que você tenha um coração aberto e quebrantado por Ele mesmo, para que você tenha relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele quer convencer do pecado, da justiça e do juízo e comunicar a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque é Ele que nos guia em toda a verdade. Por que aquele povo entendeu a mensagem que estava sendo falada pelos varões galileus? Por quê? Porque o Espírito Santo os conduziu em toda a verdade. E deixa eu te falar, irmão, quando nós vamos comunicar a mensagem do Evangelho, não há barreiras linguísticas que possam nos impedir. Isso você está falando que você consegue pregar em grego? Não, não consigo. Não consigo pregar nem em inglês direito. Mas existe sempre uma forma que o Senhor usa para que a mensagem alcance o seu objetivo. E é o Espírito Santo que traz a mensagem e planta em nosso coração. E se o nosso coração for uma boa terra, essa mensagem vai dar fruto. E quando ela der fruto, irmão, você vai ser usado para falar das verdades e testificar das verdades de Deus que Ele plantou dentro de você. Obra do Espírito. E por último, eu quero te levar em Efésios 4, 2. Efésios. Vamos ler primeiro Efésios 4, olha bem. Vai falar sobre a unidade. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.
Meu irmão, a intenção do Espírito de Deus é trazer unidade sobre nós. Da mesma forma que a Trindade veio na terra em Gênesis 11 e dissolveu a comunicação entre os povos para que não edificassem aquela torre que chegaria no alto dos céus, é o mesmo Espírito que também desce, mas não bagunça, mas não confunde, traz entendimento. Paulo aqui está convidando os efésios para preservar, pelo vínculo da paz, a unidade do Espírito. O Espírito Santo que nos faz um. Se existe um elo espiritual no meio da igreja, esse elo é o Espírito Santo. A Bíblia vai falar sobre o corpo. Há uns que são mão, outros são pés, outros são dedos. Acaso o pé tem que falar, eu queria ser mão? Não, por quê? Porque o pé cumpre sua função. Quem é o cabeça? É Cristo. E o que une tudo? O Espírito. A unidade do Espírito. Era para a igreja de Efésios, estava sendo advertida a manter, a se esforçar para preservar o vínculo da paz, que foi feito por quem? Pelo Espírito, mas quem que causa as confusões? São os homens. Mesmo com o Espírito agindo, a gente precisa se lembrar, o Espírito Santo está em mim, eu preciso me esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito, porque é o Espírito, meu irmão, que unifica povos tão diferentes, é o Espírito Santo de Deus, que traz entendimento a pessoas tão diferentes. Você acha que eu vou chegar com essa mensagem em uma tribo indígena? Eles não vão entender. Você acha que eu vou chegar com essa mensagem numa escolinha para criança? Eles não vão entender. Você acha que eu vou chegar comunicando isso aqui numa EBD infantil? Não tem nada a ver, irmão. Não tem como eu oferecer um tipo de alimento espiritual a pessoas que não vão saber comer. Sabe comer lagosta, irmão? Quem sabe comer lagosta? Alguém sabe comer caranguejo aqui? Levanta a mão. É difícil, né, aprender? Quando você começa, você vê o caranguejo quando ele é, sei lá, se é assado, ele é feito vivo, irmão. Você não tira igual um frango. E aí você vai comer o caranguejo, é o caranguejo mesmo. Você olha para ele e fala, um caranguejo lá que era escuro, ele era marrom não, roxo, e aí na hora de comer ele fica laranja. É exatamente o caranguejo, tem o olho, tem a boca, tem o intestino, tem tudo. Tem como você chegar para uma criança e dar um caranguejo na mão da criança para ela comer? Ela vai pegar, vai olhar, e vai ficar mordendo, não vai conseguir comer nada. Vai parecer que é um brinquedo. A mesma coisa acontece quando a gente vai apresentar a mensagem. O que vai nos unir, irmão? É a mensagem, é a verdade, mas sabendo passar a verdade de forma correta. Eu preciso me esforçar para preservar aquilo que nos torna um, que é a fé em Jesus. Então, se a gente se esforçar diligentemente por preservar, e isso é uma responsabilidade minha e sua, irmão. Você pode querer contender com o irmão que está do seu lado a todo tempo, você pode querer, mas você não deve. Sabe o que você tem que fazer? Se o irmão te fizer raiva, você tem que se esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito, porque é o Espírito Santo que nos faz um. E da mesma forma que eu não reclamo com a mão, que eu não reclamo com o pé, que ele é pé, e o pé vai reclamar com a mão que ele queria ser mão, nós também temos que ser diligentes nos nossos relacionamentos. Porque o Espírito Santo, irmão, ele veio trazer entendimento e não bagunça. O Espírito de Deus, ele preserva o vínculo, a unidade. E como eu estava falando antes, Gênesis 11, irmão, você vê o que a falta de comunicação é capaz de fazer. E em Atos 2, você vê o que a comunicação é capaz de fazer. Porque pela comunicação, irmão, 3.000 vidas foram salvas naquele dia. Você está achando que isso não é milagre? Eu acho que você está precisando rever os seus conceitos de milagre. Joga para o final lá, por favor, para mim, Priscila, do Atos 2.
Quando a igreja recebe a unção da unidade, quando a igreja recebe o Espírito e começa a comunicar a verdade da palavra, e todas as pessoas começam a entender, eu estou entendendo as grandezas de Deus, irmão. As pessoas que estavam ali, a pessoa que estava no campo, a pessoa que estava no, foi todo mundo chegou. Eles foram atraídos pelo som. E quando chegou, tinha alimento. 3.000 pessoas se converteram. Os que aceitaram a palavra, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, irmão. Isso é um milagre. Verdade que a gente só quer saber dos milagres que nos beneficiam. A gente quer saber dos milagres que beneficiam a mim, a você. Quando o milagre é para o outro, a gente não está nem aí. Por isso que a gente precisa vibrar com essa mensagem, irmão. 3.000 pessoas foram salvas, porque o Espírito veio e unificou a palavra e trouxe entendimento e comunicação entre os povos. Glória a Deus! Glória a Deus! Porque essa é a missão do Espírito Santo de Deus. É através da verdade nos conduzir na verdade. E que através dessa verdade a gente preserve o vínculo da paz que Ele selou, para que outras pessoas também conheçam a verdade que a gente carrega. Amém? Eu queria achar onde é que fala sobre o penhor da nossa herança. Pastor, onde é que é mesmo? Penhor da nossa herança. É em Efésios também. Eu vou usar a cola aqui, irmão. Um momento, tá? Dá um glória aí. Penhor da nossa herança. Efésios 1:14, isso. 1:14. 1:14. Peraí. 13. 13 não, vou começar do... pode ser do 13. Está falando dos que de antemão... Joga no 12, por favor. Olha bem. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo... 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Até aí, rapidão. Olha bem, nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Quando nós cremos, ou seja, olha bem o que fala João 16, olha bem. Convencer do pecado porque não crê em mim. Agora o que está falando? Nós que esperamos no Senhor, ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido. Nós cremos, fomos convencidos. Fostes, quem crê, quem é convencido do pecado, quem é convencido da justiça do juízo, é selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor. Meu irmão, é lindo demais isso aqui, meu Deus do céu. Eu não aguento de tanta glória, não. Meu Deus. Beber uma água para respirar. Qual é o penhor da nossa herança? Sabe o que é penhor, irmão? Sabe o que é penhorar algo? Sabe o que é tomar para si algo? É uma garantia de um pagamento. Vamos supor, eu te empresto esse celular, pastor. Aí eu vou pegar essa câmera aí, como um penhor. Vou penhorar essa câmera, porque o senhor vai precisar desse celular aqui, para usar em uma coisa específica. Eu vou penhorar essa câmera, porque se o senhor não me pagar esse celular, eu fico com a câmera. Entendeu? Isso é penhor. O Espírito, o Santo Espírito da promessa, irmão, é o penhor. E olha que legal, não fomos nós que tomamos de Deus. Deus deu para nós, de graça. Deus te deu um penhor para garantir que um dia você vai morar com Ele. E deixa eu te falar uma coisa, irmão, se você possui o Santo Espírito da promessa, você está salvo. Porque Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor
na sua glória. Irmão, isso é fantástico, bate palma para Jesus, meu Deus. Glória a Jesus. Nenhum Deus seria capaz de fazer isso, irmão. Todo Deus que existe estranho, ele é baseado numa árvore, é baseado num rio, é baseado numa terra, é baseado num negócio, mas nunca se ouviu falar de um Deus que criou, e que era, e que é, e que há de vir, e que já era antes de tudo. Por isso que nós cremos no nosso Deus. E só Ele é capaz de fazer isso aqui. Ele é um Deus altruísta. Ele não é um Deus que busca para si escravos, Ele busca filhos. Isso é tão forte, irmão, que para nos fazer filhos, Ele nos dá o Espírito, para que a gente seja, olha, Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu detenho em mim, em meu coração, estou selado com o Espírito Santo da promessa, e deixa eu te falar, Deus, eu sou salvo. Naquele grande dia, quando o Senhor olhar para você, vai olhar e eu imagino, você falando, Senhor, eu possuo o penhor, eu tenho a garantia que eu vou morar no céu. E essa garantia é o Espírito Santo. Glória a Jesus pelo Espírito Santo. Não deixe, irmão, que o dia a dia te impeça de viver esse nível de intimidade com Deus. Não deixe que as coisas do dia a dia, porque o Evangelho, deixa eu falar rapidão, porque eu já vou acabar. O Evangelho, irmão, ele é mais físico e terreno do que você pensa. Eu falei sobre isso ontem com o pessoal. Eu vou passar para vocês. Jesus, Ele não veio até nós como um vento impetuoso, como uma sarça ardente. Ele não veio até nós como um monte fumegante. Ele não veio até nós como um anjo do Senhor. Ele veio na sua própria forma. Quando eu falo que o Evangelho é mais físico do que você pensa, irmão, é porque a gente muitas vezes acha que a nossa aparência externa, por estarmos aqui na igreja sentadinhos, bonitinhos, postando foto, amém, abençoado, abençoada. Vim agradecer a Deus. Agradecer o quê, irmão? Vim agradecer a Deus. Posta lá no Stories, posta num trem, posta no outro, e fala para todo mundo, estou na igreja. Irmão, deixa eu te falar. A aparência de ser algo santo não quer dizer que é santo. Por isso que nem tudo que reluz é ouro. O Evangelho é mais físico, por quê? Porque as realidades espirituais, o reino de Deus, o reino invisível de Deus, ele deve vir até nós e provocar mudanças no nosso dia a dia. Jesus, quando ele veio, ele ficou voando por aí, irmão, parecendo um anjo. Jesus tinha asa? Não. Ele veio conversar com gente normal igual eu e você. Não vá achando que você é crente, que você foi batizado em línguas estranhas, que você conhece o Evangelho, que você é o top do conhecimento, que você é o sábio, que você prega, que você canta, que você toca, que você é o bom. Não pensa que isso te faz uma pessoa santa no Senhor, não, irmão. Isso tem nada a ver. Eu ajo dessa forma porque eu fui salvo. Eu não quero parecer para ninguém. Eu quero parecer para Deus. Se Deus olhar para mim e me julgar na minha intimidade, que o meu coração é um coração selado por Ele, glória a Ele. Eu não preciso parecer santo, irmão. Eu não preciso parecer bom. Quem convive comigo no meu dia a dia vai me julgar e falar quem eu sou. Convive comigo, irmão. Ah, Rickson é top. Irmão, não fala isso não, sem me conhecer não. Ah, não, Rickson é não sei o quê. Rickson... Não, peraí, convive comigo. Porque vai ser na convivência comigo que o reino de Deus vai ser manifestado. Aqui na igreja, nós estamos cumprindo o papel de ensinar. Nós, os pastores, cumprimos o papel de ensinar. Mas deixa eu te falar, irmão, só na convivência, no dia a dia, você vai ver quem é crente e quem não é. É nas coisas ordinárias, nas coisas comuns, que você vê o reino de Deus. É nas coisas comuns que você mostra que você detém o Santo Espírito da promessa de Deus. É no seu trabalho, é na sua família, na forma como você trata o seu próximo. Dessa forma, irmão, você vai poder mostrar que você é salvo. Não é só vir dar um glória, dar um pulo, dar uma cambalhota na igreja, falar em línguas. Isso não me impressiona. O que me impressiona é uma pessoa sofrer por amor a Cristo. Porque o meu padrão, irmão, é o padrão que Jesus estabeleceu. Sabe o que Jesus falou?
naquele grande dia, muitos dirão, eu expulsei demônio, eu sou o top, Jesus, eu tenho a unção de expulsar demônio, eu faço isso, eu faço aquilo, eu prego, eu canto, eu toco, e Deus vai falar, eu não te conheço. E você vai falar o que para Deus? Mas Senhor, mas você viu tanta coisa que eu fiz? Mas eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Irmão, o Evangelho vai causar transformações na sua vida física. Se você é sem educação com o próximo, a palavra de Deus vai te ensinar a ser educado. Se você é ignorante com os outros, você grita com os outros, você briga, você xinga, você bate, você fala, você faz, acontece, deixa eu te falar, o Evangelho vai chegar para você e falar, irmão, para. Tem um meme, Jesus chega para o cara e fala assim, filho, pare. Deus vai chegar para você e falar, filho, para. Para com isso. Para de manchar a imagem da igreja. Por isso que muita gente não gosta da igreja, irmão, porque tem uns crentes muito doidos aí que não representam nada do que a igreja é. Mas a igreja verdadeira, ela é coluna e firmeza da verdade, então ela está firme e alicerçada e fundamentada no fundamento que é Jesus, que é a palavra de Deus. Essa é a igreja verdadeira. Se você vê um trem diferente aí, irmão, deixa eu te falar, não compara com a igreja do Senhor não, que a igreja do Senhor não é isso que vocês estão vendo aí fora, essas atrocidades, viu? Amém? O servo do Senhor é educado com os outros. O servo do Senhor anda a segunda milha. O servo do Senhor dá a outra face quando toma um tabefe. Viu? O servo do Senhor faz isso. Guardou? Pegou a visão? Caminha na luz que é Jesus. Tá bom? Fique de pé no seu lugar. Com alegria.